O tema de hoje é fazer treinos diferentes pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Eu garanto, assim, tem muita gente que, de repente, está caminhando um monte, está se sentindo frustrada, ou está fazendo alguns tipos de exercício físico, acha que está fazendo atividade, mas mesmo assim não está conseguindo o resultado. E a Bia, a gente vai discutir esse processo todo durante esse episódio. Então, fica até o final para você saber o que é que realmente funciona ou não funciona. Ok. Sejam muito bem-vindas a mais um SecaCast, o podcast do Seca 30. O que é o Seca 30? É um método de emagrecimento inteligente desenvolvido pela Beatriz Muglia para ajudar mulheres a emagrecer em 30 dias, ou de 30 em 30 dias, vamos dizer assim. E a gente está numa série de episódios bem interessantes, uma série especial, que a gente está de preparação ou aquecimento para o Acelera Seca 30 Week. O que é esse Acelera Seca 30 Week? Vai ser uma semana intensa, que a Bia vai trazer mais um monte de técnicas, um monte de ideias, o que funciona, o que não funciona, para você realmente secar em 30 dias. E até isso acontecer, a gente tem algumas semanas, alguns dias de aquecimento, que é um período onde a Bia está trazendo o que já funcionou para as alunas dela, está trazendo algumas ideias do último desafio, do que foi o desafio Acelera dentro do Pro, e está compartilhando tudo isso com vocês também. E tem alguns temas específicos que a gente está trazendo durante essa semana. A gente está trazendo aceleradores do emagrecimento, todo dia às 10h30 no horário de Brasília. E aí, na tarde, às 13h30, a maior parte dos dias, quando a gente não está mudando o horário aí, a gente está fazendo os sabotadores do emagrecimento, o que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento, e a gente tem o Seca 30 Inspira, que pode ser por volta das 4h30 da tarde, mas pode mudar o horário, depende do dia aí também. E para quem está ouvindo isso aqui no SecaCast, você pode participar e você pode saber quando esses eventos estão acontecendo se você estiver fazendo parte do nosso Telegram. O que é o Telegram? É tipo um WhatsApp, mas melhorado. Você pode estar sabendo exatamente quando a gente está indo ao vivo, você pode fazer perguntas com a gente ao vivo aqui também, você pode estar recebendo treinos da Bia, tem um cronograma gratuito lá dentro de como você pode estar experimentando um pouquinho do método do Seca, e só para ter uma ideia, tem gente que antes de entrar para o Pro já perdeu até 11 quilos só seguindo o cronograma grátis que está lá dentro do Telegram. Então, se você ainda não está no Telegram, olha, é só entrar no seca30.com.br/Telegram e não esquecer de apertar eu quero entrar, que às vezes quando você entra lá, você esquece de apertar. E para esse episódio de hoje, uma coisa, a gente está trazendo um sabotador ou alguma coisa que pode estar atrapalhando. E será que realmente atrapalha ou não? E que tipo de treino pode estar atrapalhando? Então, o título ou o tema de hoje é fazer treinos diferentes pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Eu garanto, assim, tem muita gente que, de repente, está caminhando um monte, está se sentindo frustrada, ou está fazendo alguns tipos de exercício físico, acha que está fazendo atividade, mas mesmo assim não está conseguindo o resultado. E a Bia, a gente vai discutir esse processo todo durante esse episódio. Então, fica até o final para você saber o que é que realmente funciona ou não funciona. Bia! Vamos lá, eu sou o Júnior, para quem não me conhece ainda, e essa é a... Eu sou a Bia, galera, sejam bem-vindas aí a esse SecaCast. Quem está assistindo na gravação ou ao vivo, quem está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindas, e quem está assistindo no gravado também pela primeira vez, sejam bem-vindas aqui ao nosso SecaCast. E é isso que o Júnior falou, bora aquecer para a semana, né, para o Acelera Seca 30 Week, bora aquecer para vocês chegarem mais preparadas. E hoje a gente vai falar aí sobre isso. Até lancei um desafio aí com o Júnior, né? Porque normalmente a gente sempre monta um roteirinho para estar aqui com vocês, a gente sempre prepara. E eu falei, vamos se desafiar, eu quero falar daquilo que o meu coração vem na hora, ali no momento que eu quero sentir isso aqui. E daí ele falou, beleza, então não vamos sem nada, eu vou perguntar e você responde. Eu falei, demorou, deixa comigo, vamos nessa. Então, assim, quem está aqui assistindo no ao vivo, compartilhe aqui essa live com mais pessoas. É um jeito de você me ajudar a ajudar outras pessoas também. Muitas pessoas, é o que eu sempre estou falando isso para vocês. Muitas pessoas estão deixando de alcançar os objetivos delas porque a gente não quer compartilhar aquilo que a gente sabe, ou porque a gente não quer compartilhar aquilo que a gente descobre. Então,
não façam isso. Compartilhem isso aqui com outras pessoas que vocês consideram bastante, que vocês querem ajudar, que vocês acham que precisa ouvir o que a gente fala. Hoje a gente estava falando também com uma das meninas da nossa equipe, né, a Nina. A gente estava conversando com ela e ela falou assim, nossa, eu quero muito mandar esse vídeo para quando ficar pronta a edição dele, eu quero muito mandar ele para mais pessoas. E eu acho que esse é o quê da coisa mesmo, é o porquê a gente está fazendo isso. Justamente para que a gente consiga distribuir mais sementes para mais pessoas, e a gente quer mesmo esse exército aí de mulheres transformadas. Então chama para assistir aqui no Insta, chama para assistir no YouTube, chama para assistir no Face, só chama. Top, top. E assim, e a gente estava falando um pouquinho antes de entrar também, né, Bia? A comunidade dessas meninas que estão ao vivo com a gente também é interessante, porque vocês podem estar vendo aqui algumas das meninas do Pro, como que elas se ajudam e como que elas estão incentivando, motivando outras meninas. Eu até tirei alguns prints e mostrei para a Bia, tipo, acho que foi a Andresa e foi a Adriana, agora não lembro, e elas assim, tinha uma amiga delas ali, olha, eu sei, é meio difícil, eu vi que a Martita falou aqui agora há pouquinho, o treino de hoje de manhã, Bia, você arrasou, e foi realmente, e as meninas assim, olha, eu sei que é difícil, mas depois de 30 dias está ajudando, então vocês estão criando essa comunidade, vocês estão distribuindo, e as meninas do Pro já estão, entendeu? Olha, vale a pena, vem para cá, experimenta o processo, entendeu? E vocês que estão também seguidoras e ainda não estão no programa, também são mais do que bem-vindas para trazer as amigas. Vocês já sabem, aquilo que eu comentei agora há pouquinho, tem meninas que estão fazendo o cronograma grátis do Seca 30 e estão tendo resultado. Então, traz as suas amigas aí para fazer o que a Bia está falando muito também, criar um exército de mulheres transformadas, literalmente. E vamos para o tópico lá, Bia. Então, fazer exercícios diferentes pode atrapalhar mesmo o seu emagrecimento? Isso pode ser um sabotador, um obstáculo, uma objeção na jornada de emagrecimento? Não, perfeito. Olha, eu fico muito chocada, assim, porque, na verdade, muitas pessoas, elas fazem, muitas mulheres fazem isso, e é na intenção de emagrecer, mas elas não sabem, e elas estão prejudicando o processo de emagrecimento, né? Por quê? Porque a gente fala assim, que existem treinos que a gente consegue fazer, transformar eles como treinos combinados. E quando eu tô falando de treinos que são combinados, eu tô falando de treinos que se ajudam e te levam para o seu objetivo. Nesse caso, quando eu tô falando de treinos diferentes, eu tô falando de treinos concorrentes. Então, imagina, quando a palavra já diz, o que é concorrente? É quando tem uma pessoa competindo com a outra, ou uma situação competindo com a outra. No caso de treinos concorrentes, né, treinos diferentes, é a mesma coisa. É um treino competindo com o outro. Então, é um treino que você está dando um estímulo para uma coisa e um outro treino que você está dando um outro estímulo para uma outra coisa. Então, aí que mora o perigo. E isso, sim, com certeza, ele não só pode, como ele e ele se transforma num sabotador para você conseguir emagrecer, para você conseguir ter seu resultado. Então, assim, é algo que a gente precisa falar, porque muitas mulheres fazem, não sabem que estão fazendo, não sabem que isso é errado, não sabem como isso pode atrapalhar, continua fazendo, e aí no final das contas, a conta não fecha, e aí não entende, mas peraí, por que eu não consegui resultado? Por que eu não consegui emagrecer? Então, assim, a gente tem que ficar atenta sobre isso, e é justamente por isso. Então, o porquê que ele é um sabotador, por que ele é um obstáculo? Porque treinos diferentes para os objetivos diferentes se tornam concorrentes entre si. E quando eu estou falando de uma coisa que é concorrente, ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Eu não posso ser de duas coisas ali no mesmo momento. Eu não posso. Ou eu estou jogando num time, ou eu estou jogando num outro time, né? Eu não posso fazer gol querendo estar nos dois times, por exemplo. É um concorrendo com o outro, é um competindo com o outro. Então, no exercício físico, para emagrecimento, funciona da mesma forma. Você tem, assim, Bia, tem como clarificar um pouquinho? Porque você me deixou curioso agora, entendeu? Porque, para mim, eu sempre tive assim, qualquer tipo de exercício é bom, melhor do que não fazer nada, entendeu? Agora, você está comentando que, de repente, fazer algum tipo de exercício pode estar me afastando do emagrecimento se eu não estiver fazendo o exercício correto. Sim. Que tipo de exercício que pode estar isso?
Segura a curiosidade aí. Acho que não só você, mas as meninas aqui devem estar bem curiosas. O que acontece? Acontece o seguinte, eu quero emagrecer. Uhum. E eu vou buscar N alternativas para que eu consiga chegar nesse meu objetivo, tá? Então, quais são as alternativas que normalmente as mulheres buscam? A primeira coisa, antes dela pensar em academia, meio que de instinto próprio, ela fala o quê? Eu vou caminhar. Antes dela pensar em ir para academia. É o primeiro, o primeiro momento ali, a primeira reação que ela tem é de que vou caminhar. Vou dar uma volta no parque, vou caminhar no parque, vou caminhar na praça, né? Quem tá no Brasil caminha muito na praça. E aí, não tem parque, caminha na praça. Quem tá fora, caminha no parque. E daí, o que acontece? Elas acreditam que isso vai levar elas direto para o objetivo final, que é redução de gordura, redução de peso e emagrecimento. Só que elas esquecem de uma coisa, que na caminhada, por exemplo, eu não tenho intensidade, então não tem como eu emagrecer. Eu vou fazer apenas uma manutenção da minha saúde ali, uma manutenção do meu sistema cardiorrespiratório e tudo mais. Bia, mas eu conheço uma pessoa que emagreceu caminhando. Beleza, existem pessoas que emagrecem caminhando. Depois de 1 ou 2 anos fazendo aquela atividade repetidamente por um longo período de tempo. Daí ela consegue. Quando a gente está falando em resultado mais rápido e resultado mais satisfatório, então eu tenho que falar de um curto espaço de tempo, de treino em alta intensidade, exercício inteligente e exercício localizado, que são os 4 passos que a gente falou já hoje de manhã. Então, assim, eu não posso fazer caminhada achando que isso aqui vai me emagrecer, e daí eu pego e assim, isso daqui é um combinado, beleza? Isso não te traz resultado a curto prazo se eu estiver fazendo ele isolado. Mas se eu combinar a caminhada com o exercício inteligente, com os treinos, né, de alta intensidade, com os treinos mais rápidos e curtos ali, mais intensos, aí eu posso ter uma resposta boa. Porque isso é um combinado, ó, combinei. É um casamento legal ali. Dá um casamento, dá um match ali. Por quê? Porque eu já estou trabalhando com exercícios inteligentes, alta intensidade. A caminhada, ela vai agregar. Sozinha ela não agrega, mas junto ali ela vai agregar. Então ela vai me ajudar numa manutenção cardiorrespiratória para que eu consiga ficar, né, com o meu coração melhor, a minha resistência melhor, o meu fitness vai melhorando. Beleza, isso ela vai me ajudar. Então isso é combinado, beleza? Combinei, faz sentido? Tá. Faz todo sentido, né? Eu só estava lendo a pergunta da Conceição Pereira no YouTube, e ela estava perguntando exatamente isso. Se fazer caminhada e os treinos do SECA podem, elas são uma combinação boa. Porque, assim, o que eu tô, só para refletir o que eu estou acabando de receber da informação que você está me passando. Então, assim, a caminhada, ela é saudável, mas se o meu objetivo é emagrecer, ela pode ser um sabotador também, né, Bia? Que a gente está trazendo um sabotador, porque ela pode dizer assim, pô, eu tô caminhando todo dia, mas eu não tô perdendo peso, vou esquecer, vou largar tudo. Mas agora, se você combina com alguma coisa correta, aí ela pode ser um suporte para você estar melhorando a saúde e emagrecendo. Legal. Perfeito. Ela não é a salvadora da pátria. A caminhada sozinha não vai te ajudar a chegar no seu objetivo de uma forma mais rápida. Ela pode demorar. Você vai conhecer. É igual aquilo que eu falei, que a gente sempre fala. Eu consigo abrir uma latinha com uma colher? Eu consigo. Mas quanto tempo eu vou demorar? Eu posso me machucar. Vou me desgastar psicologicamente para abrir a porcaria da lata com a colher, sendo que existe uma coisa que abre mais rápido. Eu não me machuco e eu consigo não ter desgaste mental para fazer aquilo. Então, a caminhada é a mesma coisa. Se eu fizer ela sozinha, é a colher abrindo a lata. Agora, quando eu estou falando de exercícios inteligentes, de alta intensidade, exercício localizado, tudo combinadinho, eu estou falando daquele próprio abridor de lata. Ele já abre a lata mais rápido, eu não tenho desgaste, vai lá e abriu. Então, nesse sentido, isso combina. Então, a gente tem que sempre pensar assim, ó, para que eu não me sabote, você tem que refletir. Esse treino, ele combina ou ele concorre? Porque concorrente é o que sabota. Concorrente é o que não te faz emagrecer. Concorrente é aquele que vai atrapalhar o seu emagrecimento. Quais são? Por exemplo, zumba. Isso ele combina, mas ele sozinho não faz nada. Agora vamos falar de exercício que concorre. Eu estou treinando musculação. Vou treinar musculação.
mas eu tô treinando aquela musculação pesada. Eu tô treinando musculação com um monte de carga, com um monte de coisa, buscando emagrecimento. Eu vou ter um resultado legal? Vai, só que aí o foco na musculação ali, ele tá diferente do seu, para você conseguir acelerar mais rápido o seu metabolismo. Pensa o seguinte, na musculação você vai ter estímulos para construir mais músculos, você vai ter estímulo para que o seu corpo construa mais músculo. Ele não vai acelerar o seu metabolismo. Musculação não acelera o metabolismo assim dessa forma. O que acelera o seu metabolismo? Exercício inteligente, alta intensidade. É isso que vai acelerar. Então, nesse sentido aqui, a musculação, ela combina ou ela concorre? Dependendo da carga que você põe, ela concorre. Dependendo da quantidade de vezes na semana que você coloca, ela concorre. Aí você vai estar dando outro estímulo para o seu corpo. Mas se você combinar ela, você também... Aí você combina. Combinou, não sabotou. Então, o que você tem que parar e prestar atenção é que existem treinos que, dependendo da demanda que você colocar, da quantidade que você colocar eles na semana, eles viram concorrentes. E aí eles atrapalham o seu processo de emagrecimento. Se você colocar coisa demais no seu treino, vai concorrer com o seu objetivo. Porque daí você está dando mais informação para o seu corpo do que deveria. Então, vamos supor, eu estou na academia, estou treinando um monte de musculação, mas um monte, colocando peso para caramba e tal. Isso está concorrendo com o meu emagrecimento, porque eu estou dando uma outra forma para o meu corpo de raciocinar. Eu estou falando o que para ele? Eu quero mais músculo, quero hipertrofiar, eu quero hipertrofiar. E nesse caso, nesse sentido, o processo de hipertrofia é diferente do processo de hipertrofia que a gente já tem dentro de treino em alta intensidade feito com o próprio peso do corpo. São estímulos diferentes. Apesar de falar, mas você está falando de ganho de massa, mas é diferente. E aí, se eu coloco na minha sessão de treino, na minha semana, mais vezes musculação do que o treino intervalado, o treino de alta intensidade com os exercícios inteligentes, o que eu vou fazer? O que vai acabar acontecendo? Eu vou dar mais ênfase para aquilo. E aí o meu processo de emagrecimento não vai rolar do jeito que eu queria. Aí a pessoa vai ficar até mais chateada. Por quê? Porque ela não vai ver mesmo resultado. Que até o processo de chamada de hipertrofia é um processo também que é demorado. Então eles estão concorrendo. Tá tudo concorrendo. Se eu fizer zumba demais e não fizer os meus treinos inteligentes, e eu falar assim, eu vou, na minha semana, eu tenho X dias para treinar. Só que desses X dias, vamos supor que eu treine 5. 3 ali, ou seja, mais que a metade é de zumba. E 2 ali são de alta intensidade e exercício inteligente. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Eu tô dando mais ênfase em exercícios que é só cardio, mas eles não são alta intensidade, é moderada para baixo, e não vai me agregar no meu emagrecimento. Então, isso daqui é o quê? Concorrente. Por quê? Porque eu estou dando mais ênfase em algo que não me leva para o meu objetivo. Então, ele se torna concorrente. Bia, mas você está falando, então, que todo exercício ele é concorrente? Se você dosar ele mais do que o seu objetivo, ele é concorrente. Ele não te ajuda, ele te sabota. Então, por exemplo, Júnior, vamos supor que você jogue futebol, tá? E futebol trabalha mais com o condicionamento físico. Então, eu tô falando mais da parte cardiorrespiratória. O processo, por exemplo, quem joga bola, o processo de emagrecimento, no início, ele é até um pouco mais rápido, porque ele tá condicionando o seu cardio. Só que você não tem um ganho de massa magra. Você não vê nenhum jogador de futebol, por exemplo, grande, cheio de massa. Eles são mais magros, até porque é uma modalidade que você precisa ser leve. Você precisa ser mais... Você não tem que ter muito músculo, senão você fica pesado, não corre direito. Se você der mais ênfase no futebol do que nesses outros exercícios, a probabilidade é que você possa ter um pequeno resultado e daí depois o que vai acontecer? Pum! Você cai, você não tem mais tanto resultado, porque ele vai te dar um resultado ali momentâneo, mas é tipo assim, vamos supor, 30 dias e depois abaixou, você não consegue mais ter um resultado em relação ao emagrecimento, porque ele não está trabalhando em metabolismo, ele está trabalhando cardiorrespiratório, não metabolismo. Eu estou falando do meu sistema cardiorrespiratório, a capacidade do meu coração bater e transportar sangue. É só isso que eu estou falando.
Agora, quando eu tô falando de metabolismo, eu não posso falar de acelerar meu metabolismo sem falar de treino em alta intensidade. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Então, por exemplo, tem que tomar cuidado só o quê? Com a quantidade de treino que você está fazendo na semana e quais treinos você está dando mais importância. Se eu colocar a caminhada mais vezes na semana do que o treino de alta intensidade, com exercícios inteligentes, a caminhada ela está sabotando meu emagrecimento. A caminhada ela vem como concorrente. Então pensa, eu posso combinar tudo, qualquer coisa ela pode ser combinada. Porque eu posso caminhar, eu posso fazer exercício inteligente e posso caminhar. Eu posso fazer exercício inteligente e eu posso treinar musculação. Eu posso fazer futebol e treinar, fazer exercício inteligente. Eu combino isso. Agora, quando eu coloco outra coisa mais vezes na minha semana, eu tô concorrendo e eu tô atrapalhando meu emagrecimento. Entendeu agora? Entendi, faz sentido, Bia. Então, na verdade, assim, não é que é um concorrente direto, mas ele depende de como você está utilizando esse outro exercício. E aí, vieram algumas analogias aqui para mim, veio tipo um porquê que isso acontece. Por exemplo, levantamento de peso olímpico. Geralmente você vai ver os caras, eles são acima do peso, geralmente, os que estão levantando um monte de peso, fazendo um agachamento grande, essas coisas. Porque o objetivo deles não é ganhar ou perder peso, é levantamento de peso. Então, eles estão fazendo todo o esforço dele, todo o objetivo dele está em ganhar força, não é perder peso. Perfeito. É isso, né? Perfeito, falou tudo. Pensa nas modalidades. Um fisiculturista, né, um bodybuilder, ele trabalha com mais massa, tem que estar mais definido. Então, assim, são modalidades que caramba, é objetivo diferente. Um bodybuilder, eu já fui fisiculturista, né, por um tempo na minha vida. E nessa época que eu era fisiculturista, eu não treinava cardio, nesse sentido, assim, de fazer exercício inteligente. Qual era o meu cardio? 1 hora de escada. Era 1 hora de escada. Então, assim, era cardio, mas não era em alta intensidade, porque senão não aguentaria ficar 1 hora, concorda? Então, é uma moderada, baixa intensidade para eu conseguir ficar 1 hora. Aquela questão de fazer a escada, de fazer esteira, de fazer, sei lá, eu tinha uns métodos de cardio que eu fazia, aquilo lá era para tirar a retenção de líquido, era para tirar o líquido, porque o músculo puxa líquido, então eu tinha que aparentar uma musculatura forte, uma musculatura chique ali, chique bala. Então, para isso, eu tinha que tirar aquela água que estava ali, entendeu? Então, não porque o cardio me secava. O cardio que eu estava fazendo era para desidratar o meu corpo naquele sentido, de tirar a água dali. Tanto que, pré-competição, a gente não bebe água. Pra você ter uma ideia, vai realmente desidratado. Para quê? Porque o resto de água que ainda tenha, puxa um pouco pro músculo, dele dá um boom. Ele dá uma assustada ali. Aí ele fica mais aparente, porque você tira toda a água que está na pele. Então seca mesmo, entendeu? Então, assim, é tudo objetivo diferente. E quando você não sabe o teu objetivo, isso que fica muito complicado, que eu fico triste até por ver as mulheres errando nisso. Porque elas sabem o objetivo delas, mas elas acreditam em tudo que falam para elas. Ó, se você fizer caminhada 3 vezes por semana, você vai emagrecer. Ó, se você fizer não sei o que, você vai emagrecer. Ó, se você fizer só musculação, você vai emagrecer. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona, entendeu? Eu tenho casos de alunas minhas, por exemplo, que ficaram anos na academia e não conseguiram emagrecer. E existem pessoas que estão na academia e conseguem emagrecer. Mas o que eu quero que as pessoas entendam aqui, Ju, é diferente disso. Eu quero que elas entendam o seguinte: se o seu objetivo é emagrecimento, o teu treino tem que estar voltado para isso. 4 pilares: exercício inteligente, alta intensidade, exercício localizado. Eu faço isso tudo no menor tempo. É isso. Eu não tenho mais do que isso, entendeu? É só isso. Porque se o objetivo estiver sendo outro, ganhar massa muscular, tá competindo, tá concorrente. Entendeu? Até a Marquita falou aqui, mas pode falar. Vamos. Não, eu ia falar, até mesmo assim, eu já vi personal trainers e tudo, geralmente eles falam, olha, escolhe um objetivo e depois o outro. Mesmo bodybuilders, por exemplo, de fisiculturismo, eles vão escolher um objetivo primeiro, que é de trincar ou de ganhar massa, né, Bia? E aí Exato. Você tem exercícios ou tem funções diferentes, tem ferramentas diferentes
para objetivos diferentes. Não quer dizer que você não pode estar ganhar massa magra enquanto você está fazendo exercício. Você está ganhando. As meninas do Pro são testemunho disso. Elas perdem gordura e ganham massa magra também. Mas se elas estivessem só focando em ganhar massa magra, tipo, você não estaria perdendo tanta gordura quanto está com um objetivo específico, né? Exatamente, exatamente. Enquanto você não tiver esse objetivo desenhado para você e você saber como que usa isso, aí você tem que se perguntar, porque, por exemplo, na musculação, eu uso exercício inteligente, vamos supor, em um curto espaço de tempo, numa alta intensidade, dá para eu fazer? Até dá. Só que precisa ser muito bem estruturado. Você precisa ter um belo de um aporte ali do seu lado. Não é qualquer coisa que você vai fazer, senão você vai machucar, porque nós estamos falando de maquinário, né? Nós não estamos falando só do seu corpo, que é fácil você manusear de certa forma. Não, eu estou falando de máquina, é peso, é estrutura da máquina, qualquer coisa você pode fazer errado, pode machucar. Então, eu acho que é bom para a gente ter essa ideia, entendeu? Teve até a Carlinha aqui, ó, perguntou, e a musculação eu não posso fazer para emagrecer? Pode, mas eu tô falando que você vai abrir uma lata com uma colher, vai demorar mais. Eu tô querendo encurtar esse processo para vocês, entendeu? E se você der mais ênfase na musculação, isso vai atrapalhar o seu emagrecimento. Por que vai atrapalhar? Existem pessoas que emagrecem com a musculação? Existem, mas quanto tempo elas demoram? Eu tô falando aqui de um método que em 30 dias você tem resultado, entendeu? E é um resultado duradouro, você não cai no efeito sanfona, né? Eu não tô falando aqui mal de nenhuma modalidade, eu acho que tudo se complementa, porém, lembra o seu objetivo. O meu objetivo é emagrecer, então eu dou prioridade para isso. É isso aqui mais vezes na semana. Se eu der prioridade mais para um outro tipo de objetivo, por exemplo, a musculação, eu estou sabotando meu emagrecimento. Porque daí eu estou dando estímulo para o meu corpo fazer uma outra coisa, um outro processo. Tá bom? Eu vou ler algumas coisas que as pessoas estão confirmando aqui. A Conceição Pereira pegou e falou assim: isso é verdade, Bia, já faz um tempo que faço caminhada, mas só agora estou vendo os treinos do Seca, eu estou vendo, com os treinos do Seca, estou vendo resultados. E a Conceição não tá no Pro, não tá no Pro, né, Bia? Não. Ela está fazendo provavelmente o cronograma. A Martita também, ela pegou, eu concordo com você, Bia, por quanto tempo estava fazendo porque quando estava fazendo academia, não estava vendo resultado nenhum, mas a partir do momento que comecei a treinar com você, fazendo os treinos, já posso ver resultado. Isso aqui não, e assim, são meninas que não estão no Pro e estão seguindo o cronograma, né, Bia? Exato. Ô, Ju, eu acho que você tá ficando bom em ler os negócios. A dislexia, ó, tá melhorando. Para quem não sabe, ó, o Ju, ele troca todas as palavras, ele tá melhorando. Por quê? Porque ele tá treinando, que é todo dia lendo um comentário de vocês, ele tá ficando melhor, ele travava mais, acreditem. É isso aí, isso aí. Aí tem o Jefferson no Insta, que eu acho que é seu amigo também, é personal, não é? Isso, é o personal do coração, que inclusive quero muito fazer aí um módulo dele dentro do Seca, que é um cara que manja muito de coração e é top, ele é bem top. O que ele falou, especialista personal do coração ali, ó. Para o coração, a caminhada e os exercícios intensos são ótimos. E tem vários trabalhos mostrando que os treinos intensos ou exercícios inteligentes protegem ainda mais o coração. Então, isso é aquela questão de poder estar combinando e não estar competindo, que é o que a Bia está falando aqui. É isso aí. A Cristiana que pegou e comentou assim: nossa, Bia, que máquina complicada o corpo é inteligente mesmo, né? Demais a explicação, tá curtindo ali. E você já tinha respondido a Carlinha também. Legal. Muito bem bom. complicado. E assim, eu queria trazer algumas modalidades, alguns exemplos de coisas que podem estar competindo, mas a gente pode, de repente, tá trazendo essa consciência dentro do SecaCast. Esse que é o nosso objetivo, de estar mostrando aquilo que a pessoa não via ainda, entendeu? Tirando as vendas daquilo que estava no processo. Tem algumas modalidades que vieram na minha cabeça que podem estar competindo, mas podem ser boas coisas para poder estar melhorando. Por exemplo, você mencionou Zumba, você mencionou, a gente não mencionou ainda, mas tem yoga, tem pilates, são modalidades muito legais, são excelentes para a saúde, têm as suas funções, mas podem estar competindo com o seu objetivo final, se é emagrecimento, né? Exato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Minha tia,
minha tia, ela faz pilates. Ela vai lá todo dia lá na clínica, faz o pilates dela, ela aumentou muito a flexibilidade dela, melhorou as dores, né? Porque ela tinha muita dor na coluna, etc e tal. Só que ela ainda está acima do peso. E por que isso aconteceu? Porque ela deu mais ênfase, para o Pilates. E aí o Pilates não vai emagrecer. Qual é a função do Pilates? O Pilates serve para você melhorar o seu alongamento, a sua flexibilidade, diminuir certas dores, você, enfim, para uma outra coisa, né? Não vai te emagrecer. Se eu quero, então, emagrecer, o que eu faço? Eu uso o Pilates combinando com o meu treino. Então, eu vou lá, faço treino em alta intensidade, exercício inteligente, e algumas vezes na semana eu faço o meu Pilates. Eu não uso ele como concorrente no sentido de só fazer ele. E poucas vezes eu fazer, por exemplo, exercício inteligente, alta intensidade. Assim, Bia, só para trazer. Então, se a pessoa tem pouco tempo na vida dela e ela vai ter que escolher uma prioridade na vida dela. Se é, de repente, curtir uma caminhada ou curtir um pilates, ou se é emagrecer, se é importante emagrecer, ela vai ter que escolher entre os dois ou criar mais tempo no processo. Ela pode só treinar 3 vezes por semana, por exemplo, e emagrecer é prioridade, ela tem que trazer exercícios intensos no processo. Perfeito. Agora, se não é prioridade, continua fazendo uma outra coisa que não... Mas não vai dizer que aquilo tinha que emagrecer, no caso, né? Perfeito. E tem muita gente que acha isso, porque assim, a gente sempre faz pesquisas com as meninas, né? E a gente sempre abre e vê o que elas estão falando lá. Faço caminhada, mas não emagreço. Tô fazendo yoga, mas eu não emagreço. Tô fazendo pilates, mas eu não emagreço. Tá explicado, porque são coisas que não vão te emagrecer, né? Por exemplo, eu não posso pegar uma moto, sei lá, 150 cilindradas, que é uma bizinha, né, no Brasil, não sei, acho que é uma bis, e andar com ela numa pistona enorme, numa estrada que não pode bis, ela não aguenta o motor. Não é próprio para aquilo, entendeu? Se eu quero, então, e sem contar que, até, beleza, você quer ir com a bis? Beleza, mas quanto tempo você vai demorar para pegar bis e chegar até um outro lugar que você quer ir? Quanto tempo não vai gastar? Quanto tempo não vai levar? Agora, se eu pegar um carro, sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro, eu vou gastar menos tempo, o carro é mais potente, eu nem vou sentir. Sem não contar que eu tô mais segura, né? Não tô ali só com o meu corpo, porque você estando na moto é só o seu corpo, a sua proteção é o seu corpo. Então, é a mesma analogia que a gente faz no exercício físico. Eu consigo emagrecer só fazendo caminhada? Consegue, mas quanto tempo você vai demorar? Você não, entendeu? Quantas coisas você vai ter que falar não para você fazer aquilo, vai sofrer mais, entendeu? Não precisa sofrer, não precisa fazer isso. Usa como combinado, não como concorrente, e tá tudo certo. Top, top. A Karina Cristina, ela comentou aqui, sim, no meu caso, só com o cronograma estou amando, incluindo os treinos de desafio, e ela mesma comentou aí embaixo também, às vezes as outras atividades ficam como um hobby, não tem problema de usar como um hobby, né, Bia? Mas não usa tentando achar que um abridor de lata é uma colher, não é, perfeito, né? Perfeito, é isso, é exatamente isso, isso. Não, top. Você tem alguns exemplos, Bia, de alunas suas que faziam, eu acho que a gente, como você falou ali, na pesquisa a gente vê muita gente que estava, e tem alunas também que eu lembro das pesquisas que a gente fazia, de que iam na academia por anos, às vezes, e não tinham resultado. Você tem alguns nomes que vêm na sua cabeça, assim, de alunas que ou estavam fazendo academia ou fizeram outras coisas e depois o SECA mudou um pouco? Então, teve o caso da Alê, que a Alê já era uma exímia aí na academia, treinava pra caramba, só que não tinha tanto resultado, né? Depois, quando ela entrou pro SECA, ela teve muito resultado. E é que nem eu falo assim, eu não tô aqui para falar mal de outras modalidades. É que às vezes a gente não faz o que tem que fazer e é o básico que funciona. E eu vou defender a minha metodologia porque é o que funciona e já funcionou com mais de 300 mulheres. Então, assim, eu sei que muita gente às vezes vai virar para mim e vai falar, mas para mim é isso que funciona. Que bom que funciona, continua fazendo o que funciona. Agora, se não está funcionando, vem aqui comigo e pega a explicação. A Lê treinava na academia. A Lê, cara, pensa numa preta bonita,
entendeu? O corpão, a gente sempre fala que preto tem mais melanina, né? Que a gente fala que, caramba, tá no DNA, e é verdade. E ela, pô, pensa numa nega da hora. E ela não estava desenvolvendo que potencial dela na academia. Ela entrou pro Seca, o bumbum dela empinou, só com peso do corpo. Agora que a gente começou no desafio Acelera, a gente colocou peso externo. Barriga definiu, e ela foi uma das vencedoras do desafio passado, por ter ganhado a quantidade maior de músculo e perdido uma quantidade maior também de gordura. Então você vê, olha que louco. E ela curtia treinar em academia. Eu também curto treinar em academia, mas hoje 1000 vezes prefiro treinar na minha casa, com o conforto da minha casa. Ixi, 1000 vezes. 1000 vezes. E faz muito tempo que eu troquei academia, né? Porque eu vivia dentro de uma academia, né? Eu trabalhava dentro de uma academia, treinava, né? Era fisiculturista e tudo mais. Então, percebe, nesse caso da Ale, foi demais. Então, assim, a academia, para mim, por muito tempo funcionou, mas meu objetivo não era emagrecer. Então, funcionava para mim, né? Um exemplo. E daí tem um caso, por exemplo, a Kate, que a gente estava conversando com ela ontem. Ela também fez academia, mas por algum motivo não funcionou para ela. E aí hoje ela tá no Seca e funciona. Já emagreceu, já começou a ver resultados, se emocionou ontem contando um pouco da história dela. Então, olha que massa. Então, assim, dá para você superar esse sabotador de, tipo assim, você querer concorrer às coisas. É você só perceber que, pera, isso daqui não tá servindo para mim. Né? Daí já entra, eu acho que até como que eu posso resolver, na verdade? Eu vou entrar isso depois, mas, tipo, depois a gente entra nessa, vai. Vamos pro próximo. Tranquilo. Não, o que tá vindo aqui para mim também é, a gente tá começando a falar do tipo, tudo bem, tem alguns que competem, outros que concorrem, daí você tá falando, não, eu tenho que fazer, tô decidindo alguma coisa que eu quero emagrecer, mas tem algum tipo de objeção, algum outro tipo de sabotador que começa a aparecer na nossa cabeça, quando você dizer assim, eu só tenho que fazer exercício inteligente ou algo parecido. Tem alguma outra coisa que aparece na cabeça das meninas? Tem, Ju, porque, na verdade, a mulherada tem esse negócio de academia. Para eu emagrecer, eu tenho que ir para academia. Para eu emagrecer, eu tenho que estar na academia, eu tenho que fazer esteira. E normalmente você vai chegar na academia, vou falar porque eu sei já, tá, gente? Trabalhei muitos anos em academia. Gente, quem tá lá são instrutores recém-formados. Eles não têm uma bagagem de estudo para te ajudar nesse sentido. E queria muito também que fosse diferente a realidade das academias hoje, mas por ser estilo low cost, nem elas permitem que os próprios personagens ali, os instrutores da academia, consigam te dar uma atenção melhor. Então, o que eles vão fazer? Eles vão falar para você, aquece lá na esteira, o teu aquecimento virou 30 minutos. Quando você volta, ele faz assim, ó, faz um abdominal e uma elevação, um calf lá, faz uma panturrilha. Ué, como que você vai emagrecer assim? Não vai emagrecer assim, não vai. Aí, tipo assim, só que isso ainda tá impregnado nelas, que para elas emagrecerem e ter resultado, tem que ir pra academia. Só que essa é a realidade hoje da academia. E às vezes é um professor para atender 500 negros na sala. Como que ele vai te atender para te ajudar a potencializar esse resultado? Então, o que eu tô falando aqui é para potencializar. Pode dar certo? Pode dar certo. Só que é isso que você se depara hoje dentro de uma academia. Nem todo mundo lá está preparado ou quer te ajudar da forma como você precisa. Imagina um professor para uma sala lotada, ainda mais se você for horário de pico, né? Então, tira isso da cabeça que, para eu emagrecer eu tenho que estar na academia. Não, tira isso da cabeça. Minhas alunas estão aqui, ó. A Adriana tá aqui, a Andresa tá aqui, a Kate tá aqui, tá todo mundo aqui para falar isso para você. Segundo ponto, para eu emagrecer eu tenho que caminhar. Tira isso da cabeça também. Tira isso da cabeça também. Porque, caramba, gente, não vai emagrecer caminhando, tá bom? Não vai emagrecer caminhando. Então, mesmo que a gente tenha essa coisa de tipo, às vezes eu falo isso para as meninas, aí elas querem se. Caraca, ô mulherada que gosta de me contradizer. Elas vêm para mim, não é todas não, porque eu já tô plantando tanta sementinha que não tem mais isso. Eu já falo, elas já concordam com o que eu tô falando. Mas, tipo assim, às vezes eu falava uma coisa e aí elas queriam me provar que não, eu posso fazer isso e eu vou fazer isso na academia. Então vai lá, se bate até hoje, tá lá se batendo, tá?
tá lá se batendo, fazendo 500 abdominal aqui, ó, achando que tá emagrecendo. Tá lá se batendo, chegando na academia, ainda chegando com a fichinha pro instrutor e ele falando, esteira, vai pra esteira, aquece na esteira. Tipo, oi? Mas tudo bem, tá lá se batendo. O que eu não quero é que existem teimosias, eu quero que a gente seja as ovelhas negras da situação. Por que ovelhas negras da situação? Parece até louco isso, né? Falando que menina rebelde. Por que ovelhas negras, gente? Porque presta atenção. Se você ficar dentro da caixinha, você não evolui teu pensamento. E se você não evolui teu pensamento, você não tem a chance de provar o contrário do teu corpo também. Imagina se lá no passado, né, a gente ainda tivesse com um monte de coisa, com aquele preconceito e tal, como seria hoje ainda de tantas outras coisas? Racismo, homossexualidade, mulheres, que existia muito preconceito. E se a gente não tivesse mudado, evoluído isso com o tempo, a gente teria vivido ainda naquela caixa, naquela coisinha fechada. Então a gente tem que evoluir mesmo. A gente não tem que ficar com aquele negócio, meu Deus, mas isso não pode, isso. Como não pode? Já foi feito, pode sim, vira tua cabeça, vira chavinha. Então, é isso que eu falo para vocês, sejam as ovelhas negras, tentem coisas diferentes também. Não fica com o negócio falando, isso aqui funciona. Antigamente, quando as pessoas inventavam coisas diferentes, eram vistos como bruxaria, né? E normalmente quem inventava era a mulher. Então, imagina assim, o cara lá que inventou a luz, o Albert, quem que foi que inventou a luz? Thomas Edison? Thomas Edison. Thomas Edison. Cara, imagina esse cara, ele tava lá tentando pegar essa luz. Quantas vezes ele tentou e ele era visto como um louco. Pô, cara, em vez de você estar aí fazendo, sei lá, na época era carpintaria, sei lá como que era plantação. Pô, em vez de você estar lá cavando uma terra, plantando um negócio, o que você fica aí nessas luzes tentando coisa? E quantas vezes ele tentou? Mais de 100 vezes até ele conseguir gerar a luz. Olha que louco isso. Então, ele foi uma ovelha negra, porque se não fosse ele, não teria luz hoje. Então, eu falo assim, sejam ovelhas negras nesse sentido também. Pega e faça, experimente coisas diferentes, para que você tenha a possibilidade de inventar e descobrir coisas diferentes. E você pode testar se aquilo é para você ou não é para você. Mas não fica com aquela ideia de que, ai meu Deus, mas todo mundo fala que eu tenho que ir para academia emagrecer. Não, tira isso da cabeça. Ai, mas todo mundo fala que para eu emagrecer eu tenho que caminhar. Não, tira isso da cabeça. E existem outros métodos, e agora, por exemplo, tem um método do Seca 30 que a gente vem aqui e comprova isso para vocês, que existe, que funciona. Então testa, vai, faz. Tira esses obstáculos que ficam impedindo, matando vocês ali. Não, sai fora disso. Não, top, Bia, top. Tem algum jeito, assim, eu estou olhando aqui nas perguntas que a gente geralmente pergunta para o SecaCast, só para a gente ter certeza que a gente está cobrindo tudo também. Tem algum jeito errado de tentar resolver esse problema, Bia? Continuar batendo a cabeça no mesmo processo? Qual que é o jeito errado de fazer exercícios diferentes, por exemplo, e atrapalhar no emagrecimento? É eu começar a dar mais foco e ênfase para uma coisa que não vai me levar para o meu objetivo. Olha só, presta atenção nisso, que isso aqui é louco. A internet, por muito tempo, ela foi vista como algo, uou, que louco, que legal. Hoje ela é vista como um vício, uma droga, algo que mata. E muita gente morre por ver a vida do outro, se infectar com aquilo, porque nunca o que a gente expõe na internet é realidade, ou de certa forma, sei lá, não sei o que acontece, né? A internet é uma coisa que se tornou perigosa. Só que ela não é perigosa. A gente tornou ela perigosa, a gente faz ela se tornar perigosa. Por quê? Porque para mim a internet não é perigosa. Porque eu doso. Eu doso a quantidade de vezes que eu tô aqui, que eu tô na internet, etc e tal. Então eu doso, ela não se torna perigosa para mim. Então o meu objetivo, por exemplo, agora, eu que tô aqui, que quero passar minha mensagem, o meu objetivo é ficar X momentos aqui na internet. Outros X momentos eu sigo a minha vida, tá? Então o que eu quero passar com isso, trazendo essa analogia pro treino? Não façam exercício que você sabe que não vai te levar para o teu objetivo. E não faça demais aquilo, porque vai se tornar ruim. Se eu ficar demais na internet, eu vicio. E não é algo para ser assim. E não foi algo inventado para ser assim. Mas viciou. Hoje a gente anda com a cabeça aqui, ó. E antigamente era
era books, né? Era livros, antigamente era jornais, mas em algum momento, alguma coisa nossa ali ficou, a gente viciou, né? Então, o problema disso tudo é você entrar numa coisa acreditando que aquilo ali vai te levar para o seu objetivo, vai te emagrecer, mas aquilo não vai te emagrecer, e você ficar fazendo várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Então, não. Pensa se aquilo tá te levando para o seu emagrecimento. Tá te levando? É exercício inteligente? É alta intensidade? É num curto espaço de tempo? Vai potencializar teu resultado? Não. Usa como hobby. Aí, então, aquilo é hobby. Legal. Tá bom? Já até respondendo do jeito certo, né? Já está Jeito certo e respondendo jeito do errado. jeito certo. Não, com certeza. E a gente indo para o finalzinho aqui também, Bia, que a gente já está quase chegando a 1 hora, tem 40, 50 minutos que a gente está aqui com o pessoal. Para quem está aqui ao vivo, se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma outra modalidade ou coisa assim, enquanto a gente está terminando esse processinho, pode ir mandando que a gente vai respondendo no final aqui também. Existe um passo que as meninas podem começar a aplicar imediatamente, Bia? De repente, para transformar, porque às vezes é um hobby, alguma coisa que ela gosta, de repente, eu gosto por causa da comunidade da Zumba, eu vou lá e vou fazer Zumba, entendeu? Ou Pilates me ajuda, porque eu tenho dor nas costas. Como é que a gente pode estar associando? Porque um objetivo dela é emagrecer, mas ela tem alguma coisa que ela gosta ali no processo. Sim. Se ela tem, foi algo até que você falou, se ela tem um tempo disponível para aquilo, ou seja, se ela já tem um tempo maior para que ela possa fazer todo esse 2 treinos aí, vamos supor, veja aí se você pode estar fazendo a combinação disso. Então, por exemplo, de manhã você pode fazer pilates, aí à tarde você pode fazer o seu treino inteligente, ou ao contrário, tá? Mas o mais legal disso tudo é você fazer o seguinte: você vai pegar papel e caneta aí e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever. Você vai escrever quantas vezes na semana você vai treinar. Então, a gente tem segunda, a gente tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, meu domingo vai ficar aqui embaixo. Dane-se, vocês vão entender. Ó, então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Desses 7 dias, quantas vezes você vai treinar? Aí o que você pode fazer? Segunda eu vou treinar inteligente, quarta inteligente, sexta inteligente, domingo inteligente. Ó, beleza? Sobrou quantos dias aqui? Aí me sobra terça, quinta e sábado. E aí você pode fazer, então, o seu Pilates. Então, vou colocar um 0 aqui como se fosse um alternativo. Ficou empatado. E tudo bem. Perdão, empatado não. Ficou 1, 2, 3, 4, mais inteligente, 1, 2, 3 de Pilates. Ele pode dar empatado ou não, mas se a prioridade é que sempre o inteligente seja mais vezes na semana do que como fala? O hobby. O hobby, isso. Eu tô tentando focar nessa outra câmera aqui, para quem tá vendo no YouTube, no Face ver. Mais ou menos isso. Então, é isso que funciona. Inteligente, que é o seu objetivo de emagrecer, mais vezes na semana. Não é o seu objetivo de emagrecer? Então, tudo bem, o seu hobby é mais vezes na semana. Bia, mas eu quero empatar. Posso empatar? Pode, vai demorar um pouco mais. Quanto mais inteligente, mais rápido é o resultado. Bia, mas eu posso colocar eles nos mesmos dias? Pode, porque um não compete com o outro. Um é para uma coisa e o outro é para outra, não compete. Nesse sentido, ele não compete. Agora, se você colocar mais Pilates, aí isso vai atrapalhar seu emagrecimento, que daí você está enganando que o Pilates vai te emagrecer. Não, isso não vai acontecer, ok? Top, Bia. Então, ótimo, faça isso. Ótimo. E se a pessoa tem pouco tempo e emagrecimento é importante para ela, preenche com exercícios inteligentes, né? Exato. Eu, por exemplo, vamos supor, agora eu tô tentando colocar umas caminhadas no parque, né, para responder as meninas lá, fazer a caminhada Seca 30. Tipo, para mim aquilo ali é só um hobby, só para eu poder passar o tempo, ver o parque, ver os bichos, ver os esquilos, levar amendoim para os esquilos, entendeu? É isso, mas tipo, enfim, é isso. Tem uma pergunta aqui da Ana Maria, ela perguntou no YouTube. O meu médico falou que eu só poderia fazer Pilates. O que você sugere nesse caso, Bia?
provavelmente ela deve ter algum problema na coluna, ou algum problema no joelho, ou alguma coisa que ela não possa impacto, né? Então, a sugestão, continua fortalecendo, tá? Continua fortalecendo e tenta, junto com o Pilates, entrar um pouquinho em exercícios inteligentes, mas com baixo impacto, sem tanta repetição, no menor tempo ainda, tipo, tentando uns 10 minutos, depois avança para 15 e assim sucessivamente, até você conseguir ter força suficiente para conseguir fazer, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu tinha muitas alunas também que os médicos tinham proibido de treinar, tá? Que tinham proibido, uma delas é minha mãe, que, olha, a senhora só pode fazer natação, hidroginástica, essas coisas, e tipo assim, hoje ela faz, entendeu? Ela só não fica melhor porque não faz mais vezes, mas santo de casa não faz milagre, mas assim, tenho muitas alunas, tem o Marcelo, um aluno meu, cara, Marcelo, um dos poucos homens alunos que eu tenho, que ele era a mesma coisa, tinha muita dificuldade, porque ele teve um rompimento no joelho, e o médico falou, você não tem o que fazer, e ele treina, e ele faz, no limite dele, respeitando, fortalecendo a musculatura, e pronto, vida que segue normal, você precisa só sempre dosar, tá com dor? Não tô com dor, então continua, tá com dor? Tô com dor, então não faz, fortalece mais um pouco, tenta de novo, não tá com dor? Não tô, então continua, e sempre vai dosando pela dor. E a gente fez um SacaCast há um tempo atrás também, falando exatamente sobre isso também, né, Bia? Porque às vezes acreditar no que o médico está falando, e a gente não está falando para você não acreditar no seu médico, mas eu pediria uma segunda opinião, de repente, de uma outra pessoa, de um outro médico, até mesmo no depoimento da Kaylee, por exemplo, ela passou por um processo traumático de cirurgias, de falta de equilíbrio e todo o processo, e os médicos pegaram e falaram, olha, você não vai emagrecer mais, você vai ficar acima dos 30 quilos a mais todo o processo, e ela conseguiu provar o contrário, até mesmo que os médicos ficaram surpresos com o processo. Então, o que a gente está falando aqui não é a questão de ir contra o médico, mas de repente procurar uma segunda opinião, ver o que a Bia está falando ali, de repente, de testar o seu equilíbrio. Se a Keila não tivesse testado o equilíbrio dela, ela não estaria onde está hoje, de repente, de você poder testar. E tem exercícios inteligentes, que a gente não sabe o caso específico da Ana, mas tem exercícios inteligentes que, de repente, não precisam estar forçando uma determinada área do corpo. Então, você pode usar um exercício diferente, o adapta, mas não para, né, Bia? Exato, tipo, vamos supor, ela falou aqui que não pode impacto, ela pode fazer o polichinelo adaptado, ela pode fazer, em vez de fazer o agachamento, ela pode fazer o agachamento isométrico, ela não precisa fazer o burpee completo, ela pode fazer o burpee adaptado do adaptado, então assim, acho que, não sei se foi a Selminha, ou quem que foi, que também chegou para a gente nesse última abertura de turma, que falou, olha, eu tenho muita dificuldade para fazer alguns exercícios, não sei se foi a Cris também ou a Dani, eu não lembro, é muita gente, mas eu lembro que uma das meninas, se estiverem aqui, fala comigo, para eu lembrar quem foi, é muita gente, mas acho que foi uma delas, que também tinha essa dificuldade, porque sentia dor, e daí foi adaptando, e hoje elas adaptam, tipo assim, quase tudo, e tá tudo bem adaptar, né, eu acho que é aquilo que é o nosso mantra, adapta, mas não para, o ser humano tem que adaptar, ele tem que se adaptar, nós somos camaleões, a gente se adapta, a gente camufla, mas a gente faz, eu acho que esse é o diferencial, que aí a gente consegue ter resultado, porque se eu parar porque eu tenho uma limitação, eu não chego onde eu quero, mas se eu fizer, mesmo com adaptação, passinhos de tartaruga, eu chego lá. Não, top, Bia. E tem uma coisa assim, esse adapta, mas não para, eu sou testemunho vivo disso também. A Bia sabe que eu tinha problema no joelho, tenho de vez em quando e tal. E durante o Acelera, tinha bastante coisa com impacto, de pula para cima, pula 180, pula 360, e aí tem a fundo para trás pulando, um monte de coisa, no desafio do último desafio. E muitos desses exercícios eu adaptei para uma coisa que não gerava impacto e acabou fortalecendo o meu joelho. Eu senti muito menos dor nesse último desafio do que no primeiro, entendeu? De você poder estar adaptando, estar sentindo o seu corpo nesse processo todo. Então, acho que é muito interessante ali. Legal. Tem mais uma pergunta, eu acho que vai ser a pergunta final aqui também, Bia, que é no Insta, a Carlinha está perguntando, o ideal é dividir os treinos por semana? Nesse sentido aqui que a gente está falando, pode dividir, né? Mas se ela está falando aí de
membros, dividir por membros, aí eu deixo para uma próxima vez, que a gente já falou sobre isso, como o tempo está curto, eu posso responder na caixinha de pergunta também, que eu abri lá no Instagram, então manda lá a pergunta, que acho que vai ficar mais fácil aí para responder. Mas se for dividir o treino assim nesse sentido, do jeito que a gente está falando aqui, de combinado e concorrente, pode dividir sem problema nenhum. Top, Bia. E aí, só terminando, a Silemes pegou e falou assim, 1% todo dia consigo fazer hoje, consigo fazer melhor, para a gente encerrar esse processo. Isso aí. Muito bom. Bia, tem mais alguma coisa só para a gente poder estar encerrando, que eu acho que o Insta vai cortar a nossa live daqui a pouquinho. Eu acho só que as meninas que não estão no Telegram precisam ir para lá. Teve alguém também que tinha perguntado como é que eu encontro, né? Lá no início da nossa live perguntou onde é que eu encontro, né? Os treinos e tal. Gente, todos os nossos cronogramas de treino estão lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não está lá, se você está assistindo aqui ao vivo, né, com a gente, link está na bio do Instagram. Se você está no Facebook ou no YouTube, é só acessar www.seca30.com.br/Telegram. Se você está ouvindo a gente aqui pelo SecaCast, nessas plataformas aí, dessas lojas de podcast, mesma coisa. Saiu daqui, terminou, www.seca30.com.br/Telegram. Espero vocês lá. E é isso aí. Ótimo. Vou colocar aqui para vocês, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Top, eu coloquei ali tá ali, ó, a Bia colocou. Não, beleza, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todas as meninas que estão aqui, a todo mundo que está ouvindo a gente no SecaCast. Como a Bia acabou de falar, se você quer a chance de poder, de repente, estar aqui ao vivo, fazendo as suas perguntas, comentando com a gente, é o mesmo lugar, é só ir no nosso Telegram, seca30.com.br/Telegram, e aí é o melhor lugar para você fazer parte da nossa família, começar a ter os resultados, começar a ver o Telegram também. E foi isso por hoje, e a gente se vê, ou a gente se ouve, ou vocês nos ouvem daqui no próximo episódio. E só lembrando para essas 2 semanas de aquecimento, a gente volta daqui a pouquinho, a Bia volta com mais uma pessoa para fazer o Seca 30 Inspira, e amanhã a gente volta de novo com 3 lives novamente, a Bia com mais um acelerador do emagrecimento de manhã, aí a gente volta mais uma tarde com mais um sabotador, alguma coisa que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento, e mais um Seca Inspira. Então a gente se vê daqui a pouquinho com a Bia no Seca 30 Inspira. Um abração, um beijo, tchau. Tchau.